Olá, meu nome é Thiago Faria, sou fundador da AlgaWorks. Se você chegou aqui, é porque se cadastrou para participar da oficina de Spring Framework. Durante esse evento, você vai descobrir como pode desenvolver projetos usando Spring de maneira profissional. Se você não aprendeu Spring ou ainda não está satisfeito com o que já sabe porque acha muito difícil ou porque nem tem ideia de onde começar, essa oficina foi feita para você, porque nós vamos te mostrar como você pode aprender a criar aplicações web com o Spring de um jeito muito fácil. Não importa se você é um programador Java iniciante ou mais avançado, você vai passar de uma pessoa que não conhecia muito ou nada de Spring para alguém que consegue definir a arquitetura de um sistema e desenvolver as suas próprias aplicações web, usando vários projetos do ecossistema Spring e também outras tecnologias auxiliares. Isso da maneira mais rápida e efetiva possível. Nessa série de vídeos, você vai aprender como desenvolver um sistema web profissional usando injeção de dependências, Spring MVC, Spring Boot, Spring Data JPA, Timeleaf, JPA, Hibernate e etc. Tudo com exemplos próximos da realidade. E nós vamos nos esforçar para você entender tudo, além de você poder perguntar o que quiser. Eu sei que você pode estar até desconfiado se você realmente vai aprender tudo isso. Parece muito bom para ser verdade, né? Mas o que nós vamos te passar é resultado da nossa experiência de mais de 13 anos com o ensino de desenvolvimento de software e de milhares de pessoas que nós já ensinamos em cursos que a gente ministra. A verdade é que se você implementar o que nós temos para te ensinar, você pode acabar como muitos dos nossos alunos que ficam surpresos com a eficiência do método e o nível de conhecimento que ensinamos para eles. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada bem rápida na história de transformação de um aluno depois que estudou aqui com a gente na AlgaWorks. Pessoal, meu nome é Fernando Dias, eu tenho 27 anos, eu sou programador. E para poder falar esse sou programador não foi muito fácil. Atualmente moro em Uberlândia, mas eu sou de uma cidadezinha do interior chamada Coromandel. E lá em Coromandel eu sempre trabalhei como balconista de farmácia. Foram quase 10 anos como balconista, mas eu sempre fui louco por computadores, por tecnologia e acabei fazendo curso de sistemas. Depois de formado, eu me mudei para Uberlândia para poder conseguir trabalho na área, para conseguir trabalho como programador. Fui contratado por uma empresa, até então para ganhar metade do que eu ganhava na farmácia, e onde eu gastaria o dobro, porque eu teria que pagar aluguel e outras despesas. Mas eu aceitei porque era isso que eu queria. O que eu queria trabalhar era isso. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu comecei, eu fiquei quase louco. Era muito termo, muito framework, coisa que eu nunca tinha visto. Spring, Maven, VPN, JSF. Eu fiquei perdido. Mas eu pensei comigo, não, com o tempo, com a experiência do trabalho, eu vou aprendendo, vou conseguindo. 5 meses depois eu fui mandado embora da empresa. Na época eles alegaram que a empresa estava passando por uma reestruturação e tal. Mas depois, em conversa com o diretor, ele me disse que, na verdade, o meu rendimento era muito pouco. Eu não sabia programar, eu não tinha nível de conhecimento nem de estagiário. E ele perguntou se era isso mesmo que eu queria para mim, porque se eu fizesse eu teria que estudar muito. Desempregado e com conta para pagar, eu fiquei com duas opções. Ou eu voltava para Coromandel, para a farmácia, ou eu ficava aqui e corria atrás. Foi então que eu decidi pegar o restante do dinheiro que me tinha sobrado e investir em um curso online para poder aprender sobre frameworks, sobre tecnologias, coisas que eu não conhecia. E assisti vários vídeos gratuitos de uma porção de sites, alguns até muito conhecidos por programadores, e acabei encontrando a AlgaWorks. E para ser sincero, o vídeo da AlgaWorks foi o único onde eu consegui realmente entender o que eles estavam dizendo. E o acesso vitalício. Aí eu não tive dúvida, eu comprei o curso e comecei a estudar. Resultado, eu fui contratado por outra empresa, até maior do que a que eu trabalhava antes. E atualmente eu recebo o dobro do salário que eu recebia antes. E tudo isso eu devo muito ao investimento que eu fiz em educação e por ter escolhido a ferramenta certa, que foi a AlgaWorks. Eu quero agradecer muito ao Thiago, a toda a equipe da AlgaWorks, porque se não fosse por vocês, se não fosse pela ajuda de vocês, provavelmente eu estaria agora em uma farmácia pensando no sonho que eu não consegui realizar. Obrigado, pessoal, e bora estudar, porque tem muita coisa ainda para aprender. E o mais interessante é que esse não é um caso isolado. Temos casos de sucesso gravados em vídeos de vários outros alunos. E nós já vamos entrar nos assuntos técnicos dessa aula, mas antes, deixa eu me apresentar melhor para você. Meu nome é Thiago Faria e sou instrutor e fundador da AlgaWorks. Eu me interessei por programação quando tinha 14 anos de idade.
Mesmo sem conhecer ninguém que programava, em uma época que não existia Google, desenvolvi o primeiro jogo de truco online e multiplayer da internet, que ficou bem famoso. Isso aconteceu mais ou menos 21 anos atrás. Quando fiz 19 anos, consegui meu primeiro emprego como programador, ainda sem faculdade e sem experiência de mercado. Mas eu achava que o mercado de TI não proporcionaria um bom futuro para mim. Eu ganhava R$300 nessa época, que não dava para pagar nem a faculdade, e estava cego para as grandes oportunidades da área de TI. Então, comecei o curso superior de Engenharia de Telecomunicações, que era a grande novidade do momento. Fiquei 1 ano no curso até descobrir que não era para mim. Decidi seguir o que eu realmente gostava de fazer, que era programação. Aí, entrei para o curso de Sistemas de Informação, que é a minha formação hoje. No ano de 2004, com 22 anos, abri minha primeira empresa de consultoria e desenvolvimento de software. A empresa cresceu e liderei projetos importantes para grandes clientes, que faturavam até bilhões de reais por ano. Um dia, um grande cliente nos solicitou uma proposta de formação em Java para a equipe deles. E aí, eu tive minha primeira experiência como professor de uma turma fechada. Depois disso, aconteceu algo que eu não esperava. Fiquei viciado em ensinar pessoas. Descobri que, além de gostar muito de programar, eu também era apaixonado pela área de educação. E de lá para cá, saí da sociedade dessa empresa e comprei o segmento de treinamentos, iniciando a nova marca AlgaWorks. Ministrei treinamentos Java e Front-End para várias empresas e governo, mas eu queria ajudar muito mais pessoas e o contato presencial não possibilitava isso. Foi aí que mudamos completamente o rumo da AlgaWorks, iniciando os cursos online. Desde então, publicamos vários livros e artigos sobre Java e Front-End, sendo que a maioria deles são distribuídos de forma gratuita para a comunidade. Nos tornamos os únicos parceiros oficiais no Brasil da Prime Tech, uma empresa com base na Turquia que mantém as principais bibliotecas de componentes open source para front-end. Ministramos palestra no principal evento de Java do mundo, o Java One, em São Francisco. Participamos do Spring One Platform, o principal evento de desenvolvedores Spring no mundo. E participamos de outras conferências no Brasil, Estados Unidos e Europa para ficar próximos dos criadores das tecnologias e manter nossos alunos sempre atualizados. E já ajudamos mais de 150 mil pessoas através de nossos conteúdos e cursos. E tudo isso possibilitou que hoje eu estivesse aqui, bem animado, para fazer a abertura de mais uma oficina e muito feliz em saber que daqui sairão milhares de novos profissionais que vão fazer a diferença no mercado de tecnologia. Agora que você já conhece um pouco da história da AlgaWorks, vamos entrar nos assuntos técnicos e para isso eu vou chamar o nosso instrutor, Alexandre Afonso. Vamos de Spring então, e a primeira pergunta que eu quero responder é: o que é o Spring? O Spring ele é um ecossistema com vários projetos dentro dele. Ele não é só um projeto, ele não é só um framework. E para exemplificar, eu vou entrar aqui no site dele e você vai entender melhor. Veja só, eu estou aqui em spring.io, que é o site do Spring. Aqui no canto superior direito eu vou clicar no item Projects e repare, aqui cada retângulo desses é um projeto dentro do ecossistema Spring. Então a gente tem vários projetos, né? O Spring ele não é só um projeto, ele não é só um framework. Mas a gente tem aqui um projeto em especial chamado Spring Framework, que é a base de todos os outros projetos. Por exemplo, o Spring Boot ele tem como base o Spring Framework. E, inclusive, a gente vai falar sobre Spring Boot. Coincidentemente, a gente vai falar sobre Spring Boot, Spring Framework, melhor, um pouquinho mais para frente nessa aula. Mas agora, o importante é que você entenda que o Spring ele não é só um framework, né? Tem muita gente que confunde o Spring somente com esse framework aqui, Spring Framework. O Spring ele é um ecossistema com vários projetos dentro dele. E o que dá para fazer com o Spring? Praticamente tudo que você pensar. Dá para fazer com o Spring? Provavelmente vai dar. A gente consegue fazer sistemas desktop, sites simples, portais, blogs, e-commerce, aplicativo para smartphone e, claro, né, aplicações no geral, aí, até para você que está querendo começar sua startup, quem sabe, né? Agora, a pergunta mais importante dessa aula de hoje, eu acredito que seja essa aí, ó. Por que o Spring é uma ótima escolha para você que quer se tornar um desenvolvedor ou para você que quer adotar uma tecnologia robusta e flexível? Bom, esse framework, né, esses projetos, eles vêm evoluindo desde 2002, né? Então tem vários anos aí de evolução. Ele é um projeto open source, né? Primeiro que você não paga para utilizar e segundo que tem milhares de pessoas contribuindo, né, criticando o código-fonte, ajudando a melhorar. Tem uma empresa grande por trás, que é a Pivotal,
que organiza isso tudo, né? Porque não adianta você ter uma comunidade inteira contribuindo ali com o código-fonte e não ter alguém para organizar, né? Colocar ali os pingos nos is. Então a gente tem a Pivotal, a gente tem várias empresas utilizando o Spring no seu dia a dia. Aqui, ó. Veja só, a gente tem a Pivotal, que não só mantém, como com certeza utiliza o Spring, como também nós temos outras várias, e aqui eu trouxe alguns exemplos, como a Netflix, Outbrain, MIT, a Wix, iFood, TOTS. A gente tem também vários bancos e o governo fazendo uso dessas tecnologias. E outra coisa bacana é que a gente tem aqui uma pesquisa da Zero Turnaround que computa a popularidade de frameworks web. E olha só que legal, a gente tem o Spring MVC, que é uma das tecnologias que a gente vai estudar aqui ainda nessa aula, a gente vai utilizar aqui na oficina, em primeiro lugar aí nessa pesquisa, com quase o dobro da pontuação para o segundo colocado. E a gente tem aqui também o Spring Boot em terceiro lugar, que é uma tecnologia que a gente vai estudar também, a gente vai utilizar aqui dentro da nossa oficina, mas é importante também destacar que o Spring Boot ele não é um framework web, né? Apesar dessa pesquisa aqui tratar de frameworks web, ele não é um framework web. Eu acredito que ele esteja aqui porque em 99% dos casos que você ouve falar de Spring Boot, ele está atrelado ao Spring MVC. Então, às vezes dá a entender que ele é um framework web, mas não. Só que mesmo assim é bacana a gente ver ele aqui em terceiro lugar, porque quer dizer que o pessoal está utilizando aí as tecnologias que estão dentro do ecossistema Spring, e é mais uma garantia para você ficar tranquilo em adotar também esse ecossistema. Sem contar também que quase todas as vagas de programadores Java têm como pré-requisito tecnologias que estão dentro do ecossistema Spring. Vamos começar então a falar de tecnologias, né, específicas. Vou começar aqui pelo Spring Tool Suite, que é uma excelente IDE para quem utiliza Spring. Eu vou mostrar ela aqui para você. Como você pode ver, é uma IDE baseada no Eclipse, mas que é mantida, né, pelo pessoal que cuida do Spring. E por que utilizar aqui o STS? É porque ele tem algumas funcionalidades extras que auxiliam quem desenvolve com as tecnologias do ecossistema Spring. Então, se você deseja se tornar um desenvolvedor, um programador Spring, essa aqui é uma excelente IDE que vai te ajudar a ser mais produtivo. O download dela a gente faz aqui no site, que eu vou mostrar para você também. Vou aqui abrir uma nova aba, vou digitar aqui o Spring spring.io/tools/sts. Nesse site aqui você clica nesse botão preto, faz o download do arquivo, você vai descompactar. Dentro vai ter um arquivo chamado STS, ou para quem usa o Windows, sts.exe. Você clica nele e vai abrir a IDE, né, o STS, para você poder utilizar nos seus projetos. E talvez você esteja se perguntando se pode utilizar outra IDE. Sim, você pode utilizar qualquer outra IDE. Você pode utilizar IntelliJ, NetBeans ou qualquer outra que dê suporte para o Maven, porque o nosso projeto aqui ele vai ser baseado no Maven. Você pode utilizar até o bloco de notas, se você quiser, caso você tenha o Maven instalado aí separadamente na sua máquina. Para quem não sabe o que é Maven, né, talvez você nunca tenha ouvido falar, Maven é um projeto que nos auxilia quanto ao gerenciamento das dependências que a gente tem e também com o empacotamento do nosso projeto. Eu vou abrir aqui de novo a IDE e basicamente o Maven é esse arquivo aqui, ó, .xml. Nesse arquivo aqui a gente faz essas duas coisas, né, e na verdade muito mais, né, além dessas duas coisas que eu comentei, que é o gerenciamento das dependências e o empacotamento. Aqui basicamente as nossas dependências estão aqui dentro dessa tagzinha, né? Aqui eu tenho várias dependências. Por exemplo, essa Spring Boot Start Data JPA é um jar que pode ou não ter outras dependências. E aí que é bacana de utilizar o Maven, porque se essa dependência minha aqui, que é um jar, tiver outra dependência, e provavelmente tem, o Maven vai baixar isso tudo para mim automaticamente. Eu não preciso sair procurando esses jars por aí.
Então, por isso que é bacana utilizar o Maven, o nosso projeto vai ser baseado nele, e se você tiver até o mesmo bloco de notas e quiser instalar o Maven separadamente, né, você consegue. Então, você pode utilizar o STS, pode utilizar qualquer outra IDE que dê suporte ao Maven e pode utilizar um bloco de notas com o Maven instalado separadamente na sua máquina. Vamos voltar aqui então para falar do Spring Framework, que, como já foi dito, ele é a base para todos os outros projetos do ecossistema Spring. Ele foi pensado lá em 2002, né, quando foi concebido, para que a gente, os desenvolvedores, né, que se utilizam dessa tecnologia, para que a gente foque mais nas nossas regras de negócio e menos na infraestrutura. Para isso, né, a gente tem algumas funcionalidades, eu vou destacar algumas que nos permitem, né, tal coisa. A primeira é o Spring MVC, que é um framework web, né? Só que ele é como se fosse um módulo dentro do Spring Framework. Ele não é totalmente separado, ele ainda está dentro do projeto Spring Framework. Eu vou comentar mais sobre ele já já. A gente tem suporte para JDBC e JPA, que é muito importante, né? A gente tem a injeção de dependências, que para quem não conhece sobre, né? Injeção de dependências é um processo de prover instâncias de classes que um objeto precisa para funcionar. Para você entender melhor, eu vou abrir aqui a IDE e eu tenho aqui uma classe de exemplo e eu vou mostrar para você. Repare só, eu tenho aqui uma classe main com o método main, muito simples. Na verdade, esse projeto aqui não faz nada demais, é só para exemplificar para você essa questão da injeção de dependências. Então aqui eu tenho uma classe cliente que carrega alguns dados. Eu vou entrar aqui nela, ó. Repare que ele tem só um identificador e o nome. É uma classe simplesmente para carregar informações. Para você que conhece JPA, seria equivalente a uma classe de entidade de banco de dados. Aqui eu tenho uma classe serviço, que é equivalente à minha camada de regra de negócio, onde eu colocaria, né, a minha regra de negócio. E eu estou utilizando o método cadastrar da minha classe cliente serviço. Eu vou entrar nesse método agora e repare que o método cadastrar, recebendo aqui o parâmetro cliente com os dados, né, está utilizando o repositório clientes, repare que é no plural, clientes, para poder salvar o registro na base de dados. Então, essa classe clientes, aqui, essa propriedade clientes, é através dela que a gente vai salvar, que a gente vai simular aqui que está salvando as informações na base de dados. E o que acontece aqui? Essa propriedade clientes, se eu for utilizar ela do jeito que está, se eu chamar aqui o método cadastrar, eu vou ter um null pointer exception. E para a gente resolver esse null pointer exception, como que a gente faz? A gente faz assim, ó, a gente coloca aqui new clientes, abre, fecha parênteses, pronto. A gente instanciou, a gente não tem mais o null pointer exception. Qual que é o problema disso? Primeiro, que a gente está tendo que colocar aqui a palavrinha new, né? Isso é uma coisa bem de leve, mas já é um probleminha. E qual que é o problema maior, né, disso tudo? É que, imagina que clientes fosse uma interface. Eu poderia ter aqui mais de uma implementação para essa mesma interface. Eu poderia ter aqui primeiro clientes JDBC, poderia ser uma implementação. Eu poderia ter também clientes JPA, outra implementação. Aí a classe cliente serviço teria que decidir qual delas que ela ia usar. E sem contar que, além desse primeiro problema, a gente tem um segundo, que pode ser que a minha classe, por exemplo, clientes JPA, uma implementação que eu poderia ter, recebesse aqui o Entity Manager. Então, às vezes, eu tivesse que passar aqui, ó, mais uma instância de uma outra classe, que é o Entity Manager, para ela poder funcionar. Então, a gente tem dois problemas. O primeiro é escolher, muitas vezes, escolher qual implementação que a gente quer usar. Às vezes, a gente tem mais de uma. E o segundo, que também é um problema considerável, é que se a classe que a gente vai utilizar tiver outra dependência, a gente vai ter que prover ela também. A classe cliente-serviço vai ter que prover ela de alguma maneira. Pode ser que eu posso criar aqui um construtor para cliente-serviço e lá dentro desse construtor instanciar Entity Manager e clientes JPA, né? Tem algumas formas de resolver isso, mas a bacana mesmo é a gente utilizar a injeção de dependências. Como que a gente faz o uso disso? Tecnicamente é muito simples. É muito simples, provavelmente você já se utilizou. Uma das formas é eu vir aqui e criar um construtor. Ó, veja aqui, ó. Vou criar um construtor utilizando os campos, que no caso aqui é só o clientes, né? Então, se eu fizer isso daqui, aí o que está acontecendo? A classe cliente-serviço, ela não tem mais a responsabilidade de instanciar
o repositório clientes. Então, quem vai ter que fazer isso é quem está de fora dessa classe. Quem for utilizar a classe cliente-serviço vai ter que prover a instância com todas as dependências aí necessárias aqui para a classe cliente-serviço. E esse problema aqui no nosso caso passa a ser aqui da nossa classezinha main. Ela teria que passar, ela teria que prover essa injeção, ela teria que injetar aqui uma instância de cliente. Aqui no caso eu posso simplesmente, como o nosso cenário é muito simples, eu posso simplesmente vir aqui e colocar aqui new cliente. Assim eu já resolvo. Mas obviamente a gente pode ter cenários muito mais complexos e nessa questão, no gerenciamento desse cenário mais complexo, é que o Spring Framework nos ajuda com a automatização da injeção de dependências dele. E talvez você possa estar se perguntando também, e Alexandre, e essa primeira instância aqui, por exemplo, da classe cliente-serviço, o Spring, ele provê ela para a gente também? Ele provê, sim, e inclusive quando eu estiver falando do Spring MVC, eu vou mostrar para você como que isso acontece, né? Na verdade, já é a hora de falar sobre o Spring MVC, que é um framework web sensacional. Como você viu lá na nossa pesquisa, ele está em primeiro lugar dentre os frameworks web utilizados dentro do mundo Java. E ele é responsável pela camada, obviamente, pela camada que recebe requisições web. Qual que é o bacana dele? Ele já entrega tudo pronto para a gente. Basta a gente aplicar as nossas regras. E ele entrega tudo pronto, a gente aplica nossas regras, devolve alguma coisa para ele, um retorno para ele. Eu já vou exemplificar para você já. Esse retorno pode ser, por exemplo, o nome de uma página. Ele vai pegar essa página, processar e jogar na resposta da requisição. Vamos supor aqui, veja nessa imagem, eu tenho aqui localhost 2.8080/vinhos/novo. Isso aqui é uma URL que quando o usuário digita isso aqui lá na barra de endereço do browser e aperta Enter, o que vai acontecer? Vai ser chamado um método de um controlador do Spring MVC. E eu vou exemplificar isso para você agora. Por enquanto, só imagina que o usuário digitou isso aqui e apertou Enter. Aí o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vamos abrir aqui o STS. O que vai acontecer? Lembra lá que a URL é /vinhos, /vinhos/novo. A primeira coisa, não se desespere com essas anotações, com esses métodos, a gente vai construir eles aqui ao longo da oficina. Agora eu só estou exemplificando para você o que é o Spring MVC. Então foca só nisso aqui que eu estou querendo te falar, esquece todo o resto e vamos focar aqui nesse método que está respondendo para aquela página da imagem que você viu no slide. Então o que acontece? Quando o usuário digita /vinhos/novo, olha só que bacana, o Spring MVC já sabe que ele tem que invocar esse método aqui. Por quê? Por causa das anotações. Então o que acontece? Lembra que quando eu estava falando lá do Spring Framework, aquela questão da primeira instância, que eu disse para você que o Spring ele já entrega, a gente não precisa utilizar o operador new para instanciar as nossas classes. Por exemplo, essa aqui é uma classe nossa aqui dentro do nosso projeto e a gente não precisa utilizar o operador new para começar ela. Quando o servidor web ele recebe uma requisição, ele vai disparar o Spring ele vai entender que é uma requisição que ele tem que gerenciar, ele vai entender que essa nossa classe ela está anotada aqui com /vinhos e /novo, que é referente à requisição que a gente está recebendo. Ele vai entender que é para ele criar uma instância dessa nossa classe VinhosController e depois fazer a invocação desse método novo aqui, passando tudo o que a gente precisa receber aqui para o nosso método funcionar. Aqui nesse caso, eu estou recebendo uma instância aqui de vinho, que é uma instância aqui, referente a um cadastro de vinho do projeto que eu ainda vou te apresentar, mas que tem aqui algumas informações. Eu vou entrar aqui dentro dela, veja só, um identificador, um nome, um tipo e um valor. E com essas informações eu posso fazer aqui o processamento, que nesse caso é muito simples, eu estou só especificando qual que é a página que eu quero mostrar para o usuário, colocando alguns valores, porque como a nossa página é dinâmica, ela recebe os dados dinamicamente. Então aqui eu coloco alguns valores, eu faço um retorno e esse retorno, o Spring MVC vai pegar, vai processar essa página junto com as informações e devolver para o browser poder renderizar. E a resposta é justamente essa daqui, essa página que você está vendo aqui
Já já eu te mostro a aplicação funcionando aqui no servidor, através do browser mesmo, mas eu acredito que já deu para você entender o poder do Spring MVC, não é mesmo? Vamos agora falar de outro framework sensacional aqui do ecossistema Spring, que é o Spring Data JPA. Na verdade, ele é um subprojeto ainda, né? A gente tem o ecossistema Spring, a gente tem o Spring Data e debaixo do Spring Data a gente tem o Spring Data JPA. Né? O Spring Data ele possui vários outros projetos, né? Dentre eles o Spring Data JPA, que é o mais utilizado, né? O projeto, o framework que nos ajuda a trabalhar com bancos de dados relacionais ainda muito utilizado, muitíssimo utilizado dentro das empresas. Ele é uma camada acima do JPA, ele é como se fosse uma abstração do JPA. Ele implementa, né, ele dá para a gente a implementação automática da camada de repositório, ou da camada DAO, se você quiser chamar assim. Inclusive eu tenho um exemplo aqui, eu vou mostrar para você. Olha só, eu vou abrir aqui o STS. Olha só o quanto é simples utilizar o Spring Data JPA. Eu preciso somente criar uma interface, que nesse caso aqui eu chamei de vinhos, no plural. Essa aqui é uma interface que vai salvar registros, né, de vinhos, né, do sistema de cadastro de vinhos, que eu vou apresentar já já para você. Mas aqui eu tenho um cadastro de vinhos e quem vai salvar esse vinho na base de dados é a implementação dessa interface aqui. E eu só preciso criar a interface, eu preciso estender JPA Repository. Essa aqui é uma interface que está dentro do projeto Spring Data JPA. E eu só especifico aqui a minha entidade e o tipo da chave primária da minha entidade. E a implementação dessa classe, dessa interface, talvez você esteja se perguntando, quem vai prover ela é o Spring Data JPA em tempo de execução. Ele não vai gerar código, ele simplesmente vai automatizar e criar a implementação dessa interface aqui para a gente em tempo de execução. Então, só de fazer isso aqui, eu já tenho métodos, porque, na verdade, os métodos, né, eles estão aqui dentro da classe JPA Repository, que eu abri aqui, ó, tem vários métodos aqui dentro, e ela ainda estende outras interfaces aqui, que são métodos que a gente pode utilizar também. Então, quando o Spring Data JPA ele cria a implementação aqui da interface vinhos, ele dá, obviamente, a implementação de todos aqueles métodos. Basicamente, a gente tem métodos aqui para salvar, para remover, para pesquisar. E ainda, além disso, a gente tem uma funcionalidade muito bacana do Spring Data JPA, que é a possibilidade de criar consultas através da assinatura dos métodos. Por exemplo, eu vou entrar aqui na entidade vinho. Veja só, eu tenho aqui a propriedade nome. E se eu quiser fazer um método que busca pelo nome, porque esse método obviamente não tem aqui no JPA Repository, eu posso fazer assim, ó. Eu venho aqui, eu coloco aqui no retorno vinho, eu coloco aqui find by, isso aqui é uma coisa que eu preciso colocar, aí depois eu coloco aqui o nome da propriedade, que é nome. E basta eu receber aqui o nome, e eu já tenho um método pronto. Aí você talvez esteja se perguntando de novo, e a implementação desse método? Quem que vai dar? De novo, como é uma padronização do Spring Data JPA, quem vai dar implementação para ele também, em tempo de execução, é o Spring Data JPA. Então a gente tem várias facilidades com esse framework muito bacana. Outro projeto mão na roda para você é o Spring Security, que torna a autenticação e a autorização das nossas aplicações uma coisa bem mais simples. Isso porque ele tem uma grande variedade de opções e ainda é extensível. Na parte de autenticação, por exemplo, a gente pode fazê-la com um banco de dados, né? Via banco de dados, a gente pode utilizar o LDAP, a gente pode fazer autenticação em memória, a gente pode integrar com outros SSOs. Na parte de autorização, a gente pode proteger as telas do nosso sistema, que isso é o mais comum, né? Proteção das telas. Um pouco mais avançado, a gente pode fazer a proteção da invocação de um método, de um bin Spring, de uma classe Spring. A gente pode até mesmo proteger uma instância específica dos nossos objetos Java, né? Que são criados ali dentro da nossa aplicação. Então ele tem uma ampla gama de funcionalidades. E uma coisa bacana dele é que ele nos dá flexibilidade para a criação de permissões e papéis
dentro da nossa aplicação. Papéis seriam um grupo de permissões, né, onde você poderia ter ali o papel de administrador, o papel de gerente, o papel de atendente, e cada papel desse agrupando várias permissões. Isso é bacana que o Spring Security nos fornece essa flexibilidade, né, que é muito importante, principalmente nas aplicações corporativas, né. Com ele, a gente já está protegido contra alguns ataques mais comuns, como o Session Fixation, Cross-Site Request Forgetting, o Man in the Middle, e isso é muito bacana, porque a gente não tem que preocupar com coisas que às vezes a gente nem sabe que existe, não é mesmo? E outra coisa, para quem gosta de produtividade, ele já tem até mesmo uma tela de login dentro dele. Para você que quer produtividade, às vezes você está trabalhando num projeto seu específico ou um projeto interno da empresa que só alguns funcionários ali vão utilizar e você precisa de velocidade, ele já tem até mesmo uma tela de login pronta lá, preparada para você utilizar. Caso você não queira, obviamente, você pode ter a sua própria tela de login e simplesmente fazer a integração muito simples com o Spring Security. Agora o assunto é Spring Boot, mas antes de falar especificamente sobre esse projeto, eu quero comentar com você sobre um cenário antes do Spring Boot, ou sobre um cenário sem o Spring Boot. Eu quero colocar aqui alguns pontos para você entender a importância desse framework, que não são problemas, eu não considero problemas, mas eu considero pontos de melhoria. Por que eu não considero problema? Porque já era muito bom o que a gente tinha antes do Spring Boot. O Spring Boot ele veio para melhorar ainda mais a nossa vida como desenvolvedor Spring. E eu quero colocar aqui 3 pontos. O primeiro é que cada módulo do ecossistema Spring que a gente precisava utilizar dentro da nossa aplicação, a gente precisava configurar. E o que acontece? Quando eu ia utilizar um módulo, eu precisava criar ali o meu XML de configuração, geralmente chamado ali Application Context XML, ou precisava criar uma classe Java de configuração. Independente da forma, eu precisava configurar. E aí eu tenho meio que 2 problemas. O primeiro é que eu preciso configurar e o segundo é que eu preciso saber como configurar. Não adianta nada configurar e configurar errado. Então são mais ou menos 2 problemas nesse primeiro ponto. Na verdade, 2 pontos de melhoria nesse primeiro ponto. A segunda coisa é que em projetos baseados no Maven, que são a maioria dos projetos criados nos últimos anos são baseados em Maven, mas a gente tinha muito trabalho para configurar o POM.xml, porque a gente precisava colocar ali várias dependências, vários jars de dependências da nossa aplicação e precisava ajustar a versão de cada jar para que fosse compatível um com o outro. Então, se eu seleciono o módulo 1 e o módulo 2, ou até mesmo jars que estão fora do ecossistema Spring, eu precisava ajustar as versões desses jars para que eles funcionassem de modo compatível. Então, esse é um outro problema que poderia dar trabalho com relação ao POM.xml do nosso Maven, O terceiro ponto é que a gente precisava obrigatoriamente baixar um servidor web para testar a nossa aplicação. E com esses 3 pontos, até a gente terminar esses 3 pontos, a gente demorava um tempo considerável até que realmente a gente pudesse começar a nossa aplicação. E o Spring Boot ele veio para facilitar a nossa vida. Primeiro que, com relação ao servidor web, ele já tem um servidor web embutido. A gente não precisa baixar. A gente só roda o projeto, ele já vai levantar o servidor e colocar a nossa aplicação nesse servidor, que é, no caso, o Tomcat também, mas está embutido dentro do Spring Boot. A segunda coisa, que é a questão da configuração, ele resolve para a gente adotando a convenção sobre a configuração. Reparem nessa imagem que você está vendo aqui no slide, que são classes de autoconfiguração para cada módulo que eu utilizar dentro do meu projeto Spring. Então, se eu utilizo ali o módulo web, ele já tem uma classe de configuração, de autoconfiguração para o módulo web, para que eu não tenha que configurar nada. Então, ele resolve esse problema para a gente. Lembrando que, caso eu queira customizar alguma configuração, eu posso. Só que ele já nos deixa produtivo porque ele já tem essa autoconfiguração. Ele já adota convenções para poder
configurar o nosso projeto, os módulos que a gente utiliza dentro do nosso projeto. E a outra questão, o outro problema que ele resolve, que é relacionado ao Maven, né, a bagunça que o Maven poderia virar, ele resolve da seguinte forma: ao invés da gente precisar colocar várias dependências no nosso POM, o Spring Boot ele criou uma dependência PY, vamos dizer assim, que tem várias outras. E o Maven, ele vai pegar essa dependência PY, ele vai identificar que essa dependência tem várias outras e vai baixar elas para a gente. E o que acontece? Veja só, eu vou abrir aqui o POM XML de uma aplicação e aqui, ó, mais embaixo, veja aqui essa dependência. Eu tenho, por exemplo, essa dependência. Essa daqui é uma dependência que ela tem várias outras dependências. E quando ele vai baixar essas outras, as dependências elas já são compatíveis. Então eu não preciso configurar, eu não preciso colocar as versões que eu quero utilizar. E eu não preciso colocar as versões nem mesmo nessa dependência PY aqui, que eu chamei de PY. Né? Uma dependência PY desse módulo aqui especificamente. Eu não preciso vir aqui, ó, e colocar aqui a tagzinha version com uma versão aqui. A versão dessa dependência aqui especificamente, ela está aqui dentro desse POM aqui, que realmente é o PY, né, que está até na tagzinha parent aqui, parent do nosso POM XML. Aqui dentro, uma das dependências dessa dependência aqui, ela já contém todas as versões, né, já ajustadas para serem utilizadas de forma compatível, para que eu não tenha que colocar a versão em lugar nenhum. Eu só preciso colocar a versão aqui do Spring Boot, mas aqui nessas tagzinhas eu não preciso. Então, dessa forma, o meu POM, veja que ele é até um POM pequeno, né? O meu POM ele fica enxuto, fica pequeno, organizado e mais fácil, né, da gente controlar, da gente trabalhar e depois de evoluir caso a nossa aplicação cresça. E o legal disso tudo, como você já deve imaginar, é que o Spring Boot ele já nos deixa mais livres para a gente focar naquilo que realmente importa, que são as regras de negócio da nossa aplicação. E talvez você esteja se perguntando como que ele faz isso tudo. A primeira coisa que eu tenho para falar para você é que ele não gera código, ele não vai gerar código para ficar ali dentro do nosso projeto, né, porque isso não é uma coisa muito legal. Tudo que ele gera de configuração e as coisas que ele faz é em tempo de execução, e ele age de forma praticamente transparente. A única coisa que eu preciso fazer é aqui no POM, eu preciso configurar aqui ele no parent, o Spring Boot no parent. Aqui eu escolho as dependências que eu quero utilizar, né? As dependências que eu quero utilizar. E aqui mais embaixo eu coloco o plugin do Spring Boot para o Maven, que vai servir para fazer o empacotamento correto da nossa aplicação com Spring Boot. Então, dessa forma, a gente configura o Spring Boot. E eu só preciso depois de uma classe, que no nosso caso aqui chama Oficina Spring Framework Application, e eu preciso de uma classe para colocar essa anotação aqui do Spring Boot e criar esse método main aqui. Eu não preciso desse outro método. Isso aqui é um método que a gente cria na aplicação que a gente vai construir aqui na oficina, mas ele não é necessário. Ele foi necessário no caso da aplicação da oficina, e você acompanhando aqui você vai entender melhor. Mas para o Spring Boot funcionar, eu só preciso desse método main aqui, e se eu executar esse método main, eu vou levantar a aplicação web. Lembrando que é uma aplicação web. Executando esse método main, eu levanto a nossa aplicação web. Lembrando que ela é web não porque o Spring Boot é um framework web. Ela é web porque a gente colocou aqui, a gente importou aqui no POM, a gente importou, veja só, o módulo web, que é esse daqui. Por isso, essa nossa aplicação pode ser considerada, na verdade é considerada uma aplicação web. Mas o Spring Boot ele não é um framework web. O framework web é o Spring MVC. Agora que eu já comentei com você sobre as principais tecnologias do ecossistema Spring, eu quero falar aqui de algumas complementares que nos ajudam muito a desenvolver as nossas aplicações. O primeiro, na verdade eu já comentei, que é o Maven,
E inclusive eu mostrei o POM XML para você, o POM XML, que é o arquivo de configuração do Maven, né? Então tem o Maven, que é um projeto muito bacana. Tem aqui o JPA, que a gente utiliza como implementação, o Hibernate, né? Que nos ajuda a fazer um mapeamento das nossas tabelas em classes Java. A gente pode utilizar o Jasper Reports, que é uma ferramenta de relatórios que facilita a nossa vida, né? Para mostrar para os clientes, para os usuários da nossa aplicação, relatórios, né, customizados, relatórios bem feitos, apresentáveis, né, cheios de informações. A gente pode utilizar esse projeto Jasper Reports em nossas aplicações Spring. A gente tem também uma tecnologia que utilizamos muito, que é o Bean Validation, que é totalmente integrável com o ecossistema Spring, que a gente utiliza para simplificar as validações através de anotações. Inclusive é tão simples que eu posso mostrar para você aqui um exemplo. Veja só, aqui eu tenho uma entidade de banco de dados, né? Ou seja, eu tenho uma tabela no meu banco de dados que se chama vinho. Aqui eu tenho algumas propriedades e olha só o quanto é fácil utilizar o Bean Validation. Eu só preciso dessas anotações aqui, ó. Not null. Aqui not null para propriedade tipo e not blank para propriedade nome. Not null, bem fácil de entender, né? Porque essa propriedade aqui, valor, ela não pode ser nula, eu não posso cadastrar ela como nulo. E not blank é que ela não pode ser nula e também não pode ser uma string vazia. Repare que aqui o tipo é string, então eu utilizei not blank porque eu não quero valores nulos e também não quero uma string vazia aqui na propriedade nome. Veja que é muito fácil utilizar o Bean Validation com o Spring. Basta eu anotar ali as propriedades da minha entidade de banco de dados. Voltando aqui, eu tenho também o TimeLeaf, que é um framework que substitui o JSP. E por que, na minha opinião, ele é melhor que o JSP? Primeiro que ele é mais parecido com o HTML, ou seja, ele é menos invasivo. Depois que ele tem mais funcionalidades e ele é extensível muito facilmente. Você pode estender as funcionalidades dele de forma bem simples. E, inclusive, ele é utilizado até mesmo em exemplos do Spring, lá na documentação do Spring. Então, quando a gente está utilizando projetos Spring, principalmente com Spring Boot, a gente utiliza, né, muito o TimeLeaf. Por último, tem aqui o Bootstrap, que é um projeto que auxilia na construção e organização dos nossos layouts. Eu vou até abrir aqui o site do Bootstrap. Eu estou aqui em getbootstrap.com e eu vou clicar no item componentes aqui, components. E se você der uma olhada aí, aconselho que você faça isso, você vai perceber que ele tem vários componentes que podem ser facilmente configurados com HTML e classes CSS e que você pode utilizar aí juntamente com o TimeLeaf para construir a sua aplicação que utiliza aí os frameworks, né, os projetos do ecossistema Spring. Então depois dê uma olhada aí nesse site, getbootstrap.com. Repare só que bacana os botões que ele tem. Tem várias coisas aqui que nos ajudam a melhorar, né, as nossas aplicações, que nos ajudam a incluir com mais produtividade as funcionalidades, principalmente, claro, relacionadas a layout dentro das nossas aplicações. Agora que eu apresentei para você aqui algumas tecnologias complementares, eu vou voltar aqui no STS, vou abrir ele de novo e eu vou iniciar a aplicação para que você veja ela rodando aqui no browser. Pode ficar tranquilo com essa questão aqui de como iniciar a aplicação, você vai aprender ao longo da oficina. Agora o foco é apresentar para você a nossa aplicação. Aqui em uma nova aba eu vou digitar localhost 2.8080/vinhos/novo, porque é uma URL que eu conheço que a nossa aplicação tem. E aqui a primeira coisa a se notar é que esse é um layout responsivo. Veja só que ele se adapta, repare que ele se adapta ao tamanho da tela. Repare aqui, nesse ponto aqui o menu aparece, se eu encolher um pouquinho ele some, repare ali o menu do lado direito. Outra coisa é que
Ó, repare o campo tipo e o campo valor. Quando ele fica de um tamanho menor, geralmente um smartphone, eles se encavalam, né, para se ajustar melhor nas telas menores. E o menu aqui, a partir de determinado tamanho, ele também se esconde, né, para se ajustar melhor. E o menu também, mesmo aqui em telas maiores, eu posso clicar aqui nesse ícone aqui, ó, e ele aparece e desaparece a cada clique que eu vou dando, né, caso a tela, né, o usuário ache que a tela precisa de mais espaço. Então ele é um layout responsivo, inclusive esse layout aqui, com esse topo azul, com esse menu aqui, com esse rodapé, a gente vai dar ele de presente para você. Você vai poder utilizar ele nos seus projetos particulares, nos projetos que você vender aí para os seus clientes, porque já vai te economizar muito trabalho na hora de codificar, né, a sua aplicação. Então ele é um presente da AlgoWorks para você. E aqui agora, relacionado à nossa aplicação de cadastro de vinhos, eu tenho aqui uma tela de cadastro e tenho a tela de lista de vinhos, que eu já tenho aqui alguns cadastrados na aplicação. E se eu clicar aqui, ó, veja aqui, se eu clicar no nome do vinho, eu vou para a tela de edição. Ó, repara aqui que já vem preenchido, o tipo do vinho é tinto, o valor 150. Aqui o campo valor ele já é formatado automaticamente. Eu falei 150, mas é 105, né? O valor é 105, mas repare aqui, ó, que ele vai formatando automaticamente para a gente, uma coisa bem bacana e muito útil em praticamente todas as aplicações comerciais que a gente cria. Aqui eu tenho um botão que eu volto para a tela de lista de vinhos, aqui outro que eu volto para a tela de cadastro. Então é um layout bem bacana, são duas telas, apesar de talvez você achar que esse sistema aqui é pequeno, a gente tem muito trabalho para chegar nesse resultado aqui, que é o que a gente vai fazer ao longo da oficina, e eu tenho certeza que você vai adquirir muito conhecimento me acompanhando aqui no desenvolvimento. E agora eu quero mostrar para você um pouco também do código-fonte. Olha só. E a primeira classe que eu quero mostrar, que na verdade eu já meio que mostrei para você, é a nossa classe controladora, que é a classe que recebe a requisição que vem do browser. Por exemplo, quando eu venho no browser e digito localhost 2.8080, quando eu digito assim, ó, localhost 2.8080 /vinhos /novo, o que acontece? Ele vem aqui, o Spring MVC vai identificar essa URL inteira, né? Ele vai identificar o path, que é vinhos /novo, e vai identificar que a nossa classe controladora chamada vinhos controller está sendo mapeada para /vinhos, que é esse path aqui, e depois ele vai procurar um método que tem aqui /novo, e a gente tem, que é esse aqui embaixo, ó. Repare só, a gente tem, e o que ele faz é invocar esse método aqui, ele invoca esse método, e aqui a gente tem um código onde a gente escolhe qual que é o template que a gente quer que seja renderizado no browser. Obviamente você vai aprender isso com mais detalhes aqui na nossa oficina. Aqui a gente tem depois uma classe de modelo, né, que é a classe vinho. Repare aqui, é uma classe simples até, né, com algumas propriedades, o identificador, o nome, o tipo e o valor. A gente está utilizando, como eu já comentei, o Bean Validation aqui, né, as anotações do Bean Validation. A gente está utilizando anotações do JPA, aqui, que é o Entity, para falar que é uma entidade de banco de dados. Aqui é para falar que é um identificador. Aqui é para falar como que eu quero que o identificador seja populado. Nesse caso aqui, quando eu salvar essa estratégia aqui, a Identity, quer dizer que quando eu salvar essa entidade aqui, o banco de dados vai prover para mim o identificador. Então, são anotações que a gente utilizou no JPA. Essa anotação aqui é do próprio Spring. Deixa eu só confirmar aqui o pacote. Format Annotation Number Format, né? Uma anotação do Spring para a gente escolher como que a gente quer formatar o nosso Big Decimal, né? Deixa eu ver aqui a outra classe, que é a classe de... Aqui, ó, tem um enum que faz parte aqui, ó, é uma propriedade da nossa classe vinho, né? É o nosso enum aqui. Então a gente tem um enum, que é o tipo do vinho, né? Tinto, branco e rosé. A gente tem também o nosso repositório, que eu também já apresentei para vocês, né? Que é bem simples, é uma classe bem simples,
que é, na verdade não é uma classe, né, é uma interface que estende outra interface, que é do JPA, Spring Data JPA, que, como eu já expliquei para você, a gente vai ter a implementação dessa classe aqui automaticamente quando a gente precisar utilizar ela aqui em Vinhos Controller. Veja só, aqui em Vinhos Controller a gente está utilizando justamente essa interface. E como eu estou anotando aqui, lembra da questão da injeção de dependências? Aqui, essa anotação aqui, ao invés de eu estar recebendo essa propriedade como um parâmetro do construtor, por exemplo, eu posso anotar ela com auto-wired e o Spring ele já vai ler essa classe para mim e entender que ele tem que prover essa instância aqui para mim. Ele tem que procurar lá no contexto dele, né, uma instância, que nesse caso está sendo provida pelo Spring Data JPA, que vai jogar a instância dessa interface lá no contexto do Spring Framework, que cuida da injeção de dependências, e quando o Spring Framework for procurar a instância dessa classe, ele vai encontrar e colocar aqui para a gente, na nossa classe Vinhos Controller, para a gente poder utilizar, por exemplo, na hora de remover o registro, que é nesse caso aqui. Então a gente vai conseguir remover sem problemas e sem ter que construir, no caso aqui, o método para deletar um registro, né? E esse tópico deploy é importante aqui na nossa aula porque a gente falou de Spring Boot. E o Spring Boot ele não gera um WAR como as aplicações tradicionais. Ele pode gerar um WAR se a gente quiser, basta alterar algumas poucas configurações dentro dele, mas por padrão ele gera um jar que a gente chama de Fat Jar. Por quê? Porque é um jar que já contém todo o necessário para ele funcionar, inclusive um servidor web dentro dele. Ele já contém tudo isso e eu vou mostrar aqui para você como fazer para gerar e executar esse jar. Vamos lá. Eu estou aqui no STS, no nosso projeto, e na verdade o comando que eu vou executar aqui ele é igual para gerar o pacote de uma aplicação WAR comum, uma aplicação web que gera um WAR comum. É a mesma coisa, é isso que eu vou fazer agora. Ó. Veja só, ó, eu vou clicar aqui com direito, Run As, vou selecionar aqui Maven Build com os 3 pontinhos, eu vou colocar aqui ó, Clean para limpar tudo que tiver no meu projeto e Package para fazer o empacotamento. Vou clicar aqui em Run e aqui, repare no console, o comando sendo executado, ó, ele passa pela fase de testes e aqui no final tem que dar Build Success. Isso, deu tudo certo. E o que aconteceu? Aqui na pastinha Target foi gerado esse jarzinho aqui para mim. Repare que ele guarda o jar original e esse jar aqui é o jar onde ele coloca a estrutura própria dele. E por que mesmo executando o mesmo comando de uma aplicação tradicional, por que esse jar tem uma estrutura diferente? É porque aqui no POM a gente já tem configurado o Spring Boot, a gente já está acionando o Spring Boot. E o que acontece é que na hora que está na fase de empacotamento do Maven, o Spring Boot ele intervém e muda todo o pacote que é criado. Eu vou abrir ele aqui para você, veja só. Eu vou abrir ele aqui para que você veja a estrutura dele, que é diferente de um jar tradicional. Repare que aqui eu tenho o pacote org, Spring Framework, Spring Boot, Loader, e através dessa classe aqui, ó, Jar Launch, ele vai levantar o nosso projeto que está aqui ó, na raiz, nessa pastinha aqui, o Boot Inf. Aqui a gente tem as nossas classes, né, são as nossas classes, e aqui a gente tem as nossas dependências, aqui na pastinha lib. E ele vai carregar isso tudo para a gente. Né? Aqui, inclusive, tem dependências, se não me engano, do Tomcat. Ó, repare aqui as dependências do Tomcat, que já está embutido aqui na nossa aplicação. E para levantar esse jar aqui, a gente levanta ele com o mesmo comando que a gente levantaria, que a gente executaria um jar comum. Veja só, eu tenho aqui esse projeto aqui no console. Repare aqui, eu estou com o projeto aberto no console, eu estou na pastinha do projeto. Né? Veja só, vou listar aqui os arquivos. Esses arquivos aqui é os que estão ali no meu projeto que eu acabei de mostrar para você no STS. E foi gerado o jar. O jar está dentro da pastinha Target, como você viu. Dentro dessa pastinha aqui. Ó. Veja só o nosso jar. E eu vou executar esse jar aqui da mesma forma que eu executaria um jar comum. Olha só.
é Java -jar. Aí eu vou dentro da pastinha Target e vou executar aqui o jar Oficina Spring Framework. Eu vou apertar Enter e agora a minha aplicação está se iniciando. Repare que a aplicação que estava no STS, ela já foi, eu já parei ela, né? Ela não está sendo executada mais. E aqui, ó, repare que já se iniciou a aplicação pelo comando que eu dei aqui. Se eu quiser entrar agora no browser, aqui nessa nova aba eu posso digitar aqui localhost 2.8080/vinhos e ele vai abrir a nossa aplicação da mesma forma que abriu quando a gente iniciou ela pelo STS. Então eu posso clicar aqui, mandar editar, mandar salvar, salvo com sucesso. Então você veja aí como que o Spring Boot simplifica esse processo nosso de deploy, porque ele gera só um jar e a gente precisa só de um comando simples para poder executar esse jar. Talvez você ainda esteja se perguntando onde que você pode publicar o seu projeto feito com Spring Boot. Na verdade, você pode publicar em qualquer lugar que você já publicaria um projeto tradicional, né, um WAR com o seu servidor web ali separados. Você pode publicar nos mesmos lugares. E aqui eu ainda tenho algumas opções para você, que é o Heroku, a Pivotal Web Service, DigitalOcean e a Amazon EC2. O Heroku e a Pivotal Web Service são plataformas como serviço. Então, quando você vai utilizar eles, você já tem ali algumas coisas, como, por exemplo, no nosso caso, o Java ele já vai entregar para a gente instalado. Então, ali a gente tem uma plataforma como serviço. Já a DigitalOcean e a Amazon EC2, a gente tem ali uma infraestrutura como serviço. A gente pode criar ali novos servidores de maneira fácil, mas o servidor em si a gente precisa configurar, a gente precisa deixar ele configurado para que a gente possa utilizar. Para que você veja o endereço de cada uma, eu estou aqui no browser. No caso do Heroku, o endereço é heroku.com, que é uma plataforma como serviço, como eu disse para você. A outra plataforma é a run.pivotal.io, que é um serviço muito bacana também. Inclusive, essa aqui é a empresa, né, que eu comentei com você, que toma conta ali, que gerencia os projetos do ecossistema Spring. A gente tem também agora já como infraestrutura, como serviço, a DigitalOcean, e temos também a Amazon EC2, né, que também é outra infraestrutura como serviço, né? Ele te entrega a infraestrutura, você precisa fazer as configurações do seu servidor, todas as configurações do seu servidor. Então, eu aconselho a você que dê uma olhada nessas opções aqui, que comece por essas opções. Não precisa ficar restrito a elas, mas são bons lugares, ótimos lugares para que você publique o seu projeto feito aí com as tecnologias Spring. Agora que você já conhece a arquitetura de um projeto web profissional com Spring Framework, você vai aprender a desenvolver com Spring na prática, passo a passo. Você vai desenvolver junto com a gente uma parte de um sistema de uma distribuidora de vinhos, incluindo cadastro de vinhos, consulta, edição e exclusão. Mas nós vamos começar o desenvolvimento no próximo vídeo, porque esse aqui está ficando longo demais. E o próximo vídeo vai ser publicado em poucos dias e eu vou te enviar o link por e-mail. Vai ser mão na massa total. Mas antes de você ir embora, eu queria que você rolasse essa página aqui para baixo e deixasse o seu comentário dizendo o que você achou desse primeiro vídeo, o que você aprendeu, se ficou surpreso com alguma coisa, quais são as suas expectativas sobre conhecer mais de Spring e as tecnologias relacionadas. E se você tiver alguma dúvida, pode fazer essa pergunta também, que nós da AlgoWorks estamos ansiosos para ler e responder todos os comentários. Esse é o nosso espaço de comunicação durante a oficina, então participe e interaja com todo mundo. Vamos criar uma verdadeira comunidade de estudantes e desenvolvedores de Spring. Deixe seu comentário aí agora e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço! Olá pessoal, meu nome é Jaime, tenho 21 anos, tenho formação técnica em informática e sou graduando em segurança da informação. Eu nem sempre fui um desenvolvedor, inicialmente eu era consultor e depois eu procurei maior autonomia na minha carreira, decidi virar desenvolvedor Java e investir pesado em um curso presencial, só que esse curso me trouxe muito conhecimento teórico e pouco conhecimento prático. Eu fechei alguns projetos, nesses projetos eu vi o quão distante eu estava de se tornar de fato um desenvolvedor.
Foi aí que um amigo meu apresentou um workshop da AlgoWorks e eu comecei a estudar junto com ele e gostei bastante da didática da AlgoWorks e eu decidi dar um voto de confiança para a AlgoWorks. Comprei um pacotão de cursos, investi mais de R$1.000 em alguns cursos. Em pouco tempo eu vi a minha curva de aprendizado acentuar demais. O fato dos cursos serem muito bem aplicados à realidade tornou o meu aprendizado muito mais fácil. E aí eu vi que os meus projetos começaram a ser desenvolvidos muito mais rápido. Minha produtividade aumentou demais, consequentemente a minha lucratividade aumentou bastante. Em pouco tempo eu dobrei o meu rendimento em relação ao meu emprego anterior. Atualmente eu trabalho a maior parte do tempo em casa, com o que eu gosto, tenho flexibilidade de horários e em pouquíssimo tempo, cerca de 2, 3 meses, eu praticamente tive todo o retorno de investimento que eu precisava para pagar tanto os cursos da AlgoWorks quanto os cursos presenciais que eu fiz anteriormente. Isso me deixou muito feliz, eu sou eternamente grato à equipe da AlgoWorks pela dedicação deles em formular todos esses cursos com tanta dedicação, e tenho certeza que não só a mim, como a vida de várias outras pessoas foram transformadas nesse tempo. Para a equipe AlgoWorks, meus sinceros agradecimentos. Olá, meu nome é Thiago Machado Silveira, tenho 32 anos, natural de Porto Alegre, gaúcho. Vou contar um pouquinho da minha história de como a AlgoWorks ajudou-me a mudar a minha vida. Eu ingressei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. No começo, como eu nunca havia estudado nada na área da TI, eu tive muitas dificuldades. Virando madrugada, coisa que é normal de quem estuda programação. Porém, eu não estava me sentindo apto a concorrer a uma vaga. Foi quando um colega meu de faculdade indicou a AlgoWorks. Inicialmente fui lá, me inscrevi, participei dos seminários, assisti às aulas gratuitas, às oficinas disponibilizadas gratuitamente no site, onde fui ganhando confiança, fui analisando o site e conheci a didática do professor Thiago e vi que aquilo era totalmente diferente do que eu estava acostumado na faculdade. Foi onde decidi fazer o curso. E ali foi onde foi total diferença. Foi onde de fato aprendi a programar. Ali eu comecei a me sentir confiante, a participar de processos seletivos. Foi onde participei do processo seletivo da Stefanini, que é uma empresa multinacional. Atualmente ela é a 4ª multinacional mais internacionalizada, brasileira no caso, né? Então participei do processo seletivo deles, que eles chamavam de Hackathon, que era uma maratona de programação, e graças aos ensinamentos aprendidos na AlgoWorks, eu me saí muito bem e fui um dos selecionados. Então, por intermédio desse vídeo, eu queria agradecer inicialmente ao professor Thiago, dizer que se não fosse pela ajuda deles, eu não teria conseguido ser aprovado. E também queria dar a dica para que eles mantenham essa dedicação ao aluno, que é coisa exclusiva deles. Tá certo? Muito obrigado. E queria dizer a todos que não desistam dos seus sonhos. Se alguém estiver tendo alguma dificuldade, vai na AlgoWorks, que os cursos deles são sensacionais. Obrigado. Aí depois eu já investi nos outros cursos, todos praticamente. Eu tenho praticamente todos os cursos da AlgoWorks e o workshop de vocês. E acompanho tudo também. Eu já tinha feito outros cursos online, né? Vários cursos online, já estudo bastante, leio muito. Já tinha feito outros cursos online de outras empresas, mas não tinha visto nenhum igual da AlgoWorks, né? Aí depois que eu fiz, comecei a fazer o de vocês. E gostei, já não pensei 2 vezes. Não tinha nem dinheiro nem nada, mas fui lá, passei o cartão, parcelei e fiz, e é assim. Como eu estou na trabalho de dia e estou na faculdade, estou cursando o 7º semestre de bacharel em sistema de informação, estou terminando esse ano, graças a Deus, então não tenho muito tempo para estar fazendo curso presencial, porque eu trabalho de dia e faço faculdade à noite. Final de semana, eu faço inglês no sábado de manhã, estou até monitorando uma turma de Java com um professor lá da faculdade também, passo como monitor também, e no domingo eu trabalho também. Ou seja, se não fosse esses cursos online,
não teria nem a metade dos conhecimentos que eu tenho hoje. Para mim, foi a melhor forma que inventou, foi esse curso online, essa parte de AD mesmo. Bom, atualmente eu trabalho como vigilante, né? Trabalho na escala de 12/36, dia sim, dia não. Aí, como eu trabalho dia sim, dia não, eu aproveito esse tempo que eu tenho de folga para passar o dia praticamente todo estudando, fazendo curso e lendo. E não tive oportunidade de estagiar, né, na área ainda, mesmo terminando a faculdade. Meu coordenador briga bastante comigo por causa disso, falando que eu tinha que sair, que eu tinha que arrumar um jeito. Aí eu falei, não tem como agora, porque eu sou casado, né, tenho 16 anos casado, tenho 2 filhos, mexendo com reforma de casa, não tem como eu sair do emprego para estagiar, ganhando 600, 700, até R$1.000 mais ou menos. Aí eu falei para ele que não tinha como. Aí eu aproveitei esse tempo para estudar, ler bastante e fazer bastante curso. O que eu puder de fazer de curso online, presencial, como eu já falei, tem como, mas o que eu puder fazer de curso online, estudar, ler artigo, ler livro, eu aproveito bastante para isso. Foi aí que surgiu essa oportunidade de estágio. Aí eu fui, me cadastrei lá nesse serviço, aí vi essa vaga dessa empresa lá, pedi experiência, tinha 2 vagas, né, para pleno e sênior. E tinha uma para júnior também. Aí eu vi os requisitos, estava de acordo com os cursos que eu estava fazendo, que eu tinha feito com vocês e atualmente fazendo também. Aí eu falei, vou me arriscar. Aí fui, me cadastrei, aí quando foi 2 semanas me ligaram, falando que meu currículo tinha sido selecionado, se eu estava disposto a participar do processo seletivo. Eu falei que sim, com certeza. Aí fui lá e participei de 3 etapas. A primeira foi composta de uma prova escrita, prova oral, né, escrita também. Aí falou que se eu passasse para a próxima etapa me ligava. Aí quando foi na outra semana me ligaram, falou que eu tinha passado para a próxima etapa, que foi composta de uma prova prática, né, já no computador, na ideia e tudo. Aí deu lá um sisteminha para fazer e falou que eu tinha 2 horas para fazer. Aí sob pressão e tudo, consegui fazer, realmente fiz lá. Aí eu falei, vou esperar para ver, né. Quando foi no outro dia já até me assustei, já me ligaram chamando já para a terceira e última etapa, que era a entrevista com o analista administrativo, a gerente de projetos, futuramente minha chefe, e o analista sênior, né. Aí eu fui para a entrevista, conversei tudo direitinho, expliquei tudo. Aí uma parte que depois no final que pegou um pouco foi a parte da experiência. Eles perguntaram, e a sua experiência profissional? Eu falei, aí eu peguei e expliquei. Falei, não, realmente no mercado mesmo de TI eu nunca trabalhei. A minha experiência mesmo é o que eu estudo, os cursos que eu faço e o GitHub, né, que graças a ele também eu botei o link no currículo e falo, todos os meus projetos que eu desenvolvo, todos os cursos, tudo que eu desenvolvo, tudo que eu faço, o mais simples ou complexo que eu faço, eu posto tudo no GitHub. Você pode olhar lá meus códigos, as tecnologias que eu uso, como eu desenvolvo, e tá tudo lá. Aí, bacana, a gente perguntou se podia olhar, se era público, eu falei, não, é público, tá, pode olhar lá. Aí, isso foi na sexta, né, a entrevista. Aí, eles falaram que ia me ligar na segunda. Aí, não me ligaram. Aí, eu já fiquei preocupado falando com minha esposa. Eu falei, a parte da experiência pegou mesmo. Perguntei pro meu coordenador, ele falou, não, a parte da experiência conta bastante. Aí, pronto, já fiquei desesperado. Aí, não me ligaram nem nada. Eu falei, fazer o quê? Se não for dessa vez, é porque não é pra ser, vamos pra próxima. Aí, quando foi na terça de manhã, eu recebi um e-mail de outro processo que eu tava participando, que eu fui, falando que eu tinha passado pra próxima fase, né? Só que esse é pra estágio. E que eu tinha que desenvolver um sisteminha lá e tinha 7 dias para entregar. Inclusive, estou até desenvolvendo, depois a gente fala sobre ele. Aí, quando foi na terça, aí eu estava mexendo, comecei a desenvolver. Quando foi umas 3 horas da tarde, na terça, me ligaram. Falando que eu tinha passado, que eu tinha sido contratado. Mas que eu tinha passado, era para pleno e sênior, que eu tinha passado. Só que como eu não tinha experiência profissional mesmo na área, só a parte dos projetos do GitHub, eles iam, para não me perder, que eu tinha me destacado bastante, iam me colocar como júnior. Se eu aceitava e estava disposto a ir. Aí eu, emocionado mesmo, chego me arrumei todinha, falei, com certeza eu tô aí. Aí essa empresa que eu tô atualmente vigilante já tem 7 anos, né? Aí eu falei, eles falaram, não, como você já tem muito tempo nessa empresa, a gente vai te dar até mês que vem, que é agora abril, maio, né? Para poder se desligar da empresa, para poder assumir lá. Mas já mandaram o e-mail confirmando o salário, já mandaram a ficha admissional, já preenchi, já mandei para eles, já mandaram a relação de documentos, quando que eu tenho que me apresentar no final do mês que vem para assumir dia 1º de junho. Um momento de transição mesmo, mudando de totalmente de área mesmo, mudando de momento de transição mesmo. Meu sonho mesmo, na verdade, é chegar a um arquiteto de software mesmo ou gerente de projeto, mas arquiteto, né? Eu gosto mais da parte prática. E o primeiro passo já foi dado, né? Como eu não passei por estágio,
Então já entrei como programador Java Júnior e vamos seguir os passos, né? Pleno, sênior. A própria empresa falou que eu tenho condição de subir lá dentro, plano de carreira, só depende de mim agora. A oportunidade eles já me deram, né? De entrar na empresa. Ela falou que para eu subir agora e alavancar a carreira, só depende de mim agora. Se dedique bastante, estude bastante, invista na sua carreira. Quando você for comprar um livro, um curso ou alguma coisa, não pense que você está gastando dinheiro com aquilo ali. Pense que aquilo é um investimento na sua carreira, que com certeza eu garanto, com experiência própria agora, que você terá o retorno. Pode não ser assim que você terminar de fazer aquele curso já vai aparecer, mas na hora que aparecer você já vai estar preparado por causa daquele curso.